Aô! Primeiros anos em Comar, tudo certo? Saudade de vocês aí, galera, saudade enorme. Estamos em casa, claro, né? Óbvio, estamos em casa, principalmente aí por conta dessa Covid-19, essas medidas restritivas aí, mas né, a presença aí, claro, essa presença que é mais que importante, assim que for possível, claro que vai retornar por enquanto. Vamos obedecendo aí todas as medidas restritivas, todas as regras aí dadas pelas organizações de saúde. Vamos fazendo o nosso máximo para conseguir, é claro, contribuir para que não se propague ainda mais e a situação não fique pior, tá? Saudade grande de vocês, saudade enorme. Principalmente aí do quê? Do jornal. Mas calma, calma. Logo, logo vamos fazer um jornal aí, tá? Fique tranquilo. Hoje o nosso assunto é o módulo 6, Aristóteles e a Ética. Quem que é Aristóteles? Aristóteles é o principal discípulo do Platão. Então ele não vai, assim, enquanto está sendo aluno, enquanto ele é aluno do Platão, ele não vai discordar automaticamente daquilo que o Platão está dizendo, defendendo, escrevendo, mas ele vai ficar aí com a pulga atrás da orelha. Ele vai ficar pensando, puxa vida, mas não pode que o Platão está certo sobre tudo. O Platão não tem razão sobre tudo. Ah, esse negócio de mito da caverna, esse negócio aí de porque existe dois mundos. Não, não, tem que ter alguma outra coisa. Então, ele vai criar um método dele, ele vai criar a ideia dele relacionada aí a como é que isso vai funcionar, certo? Então, a primeira coisa que a gente lembra sobre Aristóteles é que, para ele, tem uma filosofia primeira, que é a metafísica, que é aquela tal de ontologia, que inclusive já foi até mesmo criada lá pelos pré-socráticos, lá pelo Parmênides, que é a ideia do ser da coisa em si. E ele vai falar, então beleza, então vou entender como é que funciona isso. Como? Através de algumas outras ideias que são características, que são típicas do Aristóteles, tá? Como essa primeira ideia aí relacionada ao ato e potência. Então, a primeira coisa é provar que o Platão não está certo, que não tem dois mundos, que as coisas não são imutáveis e, é claro, não são rígidas. Não, é o seguinte, a mudança acontece, tá? Qual que é o sentido da mudança? Por que as coisas acabam mudando? Então ele vai criar essa teoria do ato e potência. O que é o ato? O ato é como a coisa ou ser se apresenta, tá? E eu peguei como exemplo aqui, ó, essa imagem, a sementinha. A semente em ato é semente, ela está se apresentando ali como a semente. Mas ela é potência do quê? O que é potência? Aquilo que é o sentido da coisa ou ser. Ela é uma potência de uma árvore. E, é claro, consequentemente, ela é potência de uma fruta. Como que isso vai acontecer? A partir de mudanças e mudanças e mudanças, até que essa semente vai sair da condição de semente até chegar na sua potência final. Ou seja, aquilo que ela nasceu para ser, aquilo que ela veio para ser aí no mundo. Com isso, Aristóteles consegue reconciliar o conhecimento com o mundo material. Ele fala assim, olha, então, para a gente conseguir identificar a verdade das coisas, a gente precisa então começar a observar mais o mundo que está à nossa volta, sem deixar de lado a razão, é claro, né? Mas a partir dos sentidos a gente consegue ter uma ideia, porque a gente percebe que as coisas acabam modificando-se, as coisas acabam mudando certamente. Aí ele vai falar qual que seria a potência humana, qual é o objetivo do ser humano, por que o ser humano nasceu. O ser humano, como é dotado de razão, ele busca aquilo que em grego chama-se eudaimonia, que a gente conhece como felicidade. Então, é a partir desse entendimento racional que o ser humano busca o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? A chamada mediania. Não é medianeira, tá? É mediania. O que é essa mediania? É a justa medida, é o equilíbrio. Como? Através da virtude. A virtude é basicamente esse equilíbrio, tá? Para ele vão ter duas virtudes, a virtude intelectual, que é o estudo, por isso nunca deixe de estudar. Esteja aí anotando isso que eu estou falando agora, dá uma pausada no vídeo, anota, escreve, vai lá para a apostila, verifica o que está certo e o que está errado, tá?
E a outra virtude é a moral. Essa virtude moral é feita através do hábito ou ethos. É daí que vem a palavra ética, que é esse constante viver esse hábito que o ser humano tem. São as atitudes que levam o homem para a felicidade. São os seus atos, são as suas ações que vão levar o homem para essa felicidade. Então, a virtude é o quê? O meio termo, nem de mais e nem de menos. Como é que funciona o comportamento do homem em sociedade? Ele não pode ser de forma egoísta, ele tem que ser de uma forma coletiva. Não pode ser onde a pessoa se preocupa apenas com ela, não, tem que ser de forma coletiva. Porque se a pessoa se preocupa apenas em satisfazer a si própria, pronto, ela vai querer comer demais, vai querer beber água demais, vai querer ter prazer demais em relação a correr, em relação a andar de carro, em relação até se embriagar, por favor, não bebam, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Ela se preocupa só com ela, não, e a vida é vivida coletivamente. Aí você consegue, então, deixar de lado algumas questões próprias e começa a olhar para o coletivo, que dessa maneira você começa a fazer esse coletivo ser feliz como um todo, já que a busca da felicidade humana não é apenas para si próprio, mas sim como um todo, tá? Como que isso deve ser entendido? A partir do indivíduo. É a pessoa que tem que simplesmente entender, é o cara que tem que se dar o trabalho de entender que ele precisa então abrir mão de algumas coisas para que essa felicidade possa acontecer. Não pode ser imposição externas, tá? Não pode vir de fora, não pode vir de outros grupos, tem que vir do ser humano. E aí, as virtudes levariam ao justo meio. O que é o justo meio? É a justa medida. O que é a justa medida? É a mediania. Certo? Para a gente finalizar então, vamos à questão 2 aí da apostila de vocês, que fala ali o seguinte, ó. Na célebre pintura A Escola de Atenas, o artista renascentista italiano Rafael reuniu os principais nomes da filosofia grega, tendo ao centro do quadro as figuras de Platão e de Aristóteles. Na pintura, Platão aponta sua mão para o alto, Aristóteles aponta para baixo. Deste modo, com esses gestos, Rafael estava ilustrando a distinção entre a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles. Indique e discorra sobre a principal diferença entre a filosofia de Platão e a de Aristóteles. E aí, o que vocês têm para me dizer? Como é que você responderia aí a essa pergunta, tá? Então, essa pergunta aí, ó, fácil, muito fácil de responder, porque você consegue entender que, já que Platão aponta para cima, ele quer dizer que então o conhecimento está lá no mundo das ideias, em cima. Já Aristóteles vai falar, não, o conhecimento verdadeiro está aqui no mundo que a gente vive, conciliando o quê? O conhecimento à vida material. Certo, meus queridos? Espero ter contribuído enormemente, é claro, para o aprendizado de vocês. E a gente vai se falando, qualquer dúvida chama lá no WhatsApp, beleza? Segue no Instagram também, qualquer coisa, tira dúvida por lá pelo Instagram. Meu Instagram é Thiago Yastiak. Beleza? Show de bola. Um grande abraço para vocês e até a próxima.